Boa noite, você vai ver no Brasil TV de hoje. A polícia prende em São Paulo o ex-vereador do Rio, Cristiano Girão. Mesmo de longe, ele continuava comandando um grupo de milicianos. Marcelo, o ex-vereador, é acusado de ser o mandante do assassinato de um rival em 2014. Já eu volto com todos os detalhes aqui no Brasil TV. A taxa de desemprego atinge o segundo maior índice da série histórica. Marcelo, o desemprego teve leve alta no trimestre encerrado em maio e está atingindo quase 15 milhões de pessoas. Daqui a pouco eu conto todos os detalhes aqui no Brasil TV. Goiás tem a maior taxa de ocupação de leitos de UTI para a Covid do país. E ainda o frio no sul, mais de 20 cidades do Paraná registraram temperaturas abaixo de zero. Hoje é sexta-feira, dia 30 de julho. O Brasil TV está no ar. O Brasil TV começa com a situação crítica dos hospitais em Goiás. O estado tem a maior ocupação de leitos de UTI para a Covid do país, como nos conta agora o Honório Jacometto. Olá, Marcelo. Vai fazer uma semana que os hospitais administrados pelo governo de Goiás estão com as UTIs Covid beirando os 90% de ocupação. É o maior índice de ocupação na comparação com outros hospitais de outros estados brasileiros. Em alguns hospitais aqui de Goiás, a situação é ainda mais preocupante. 38 pessoas estão aguardando por uma vaga de UTI Covid aqui em Goiás. 2 delas são crianças, Marcelo. No Piauí, o Ministério Público abriu um inquérito para investigar a morte de um idoso atendido no chão de uma UPA em Teresina. Aneli Brandão. Oi, Marcelo. O Ministério Público instaurou o procedimento para apurar a morte desse idoso que foi atendido no chão de uma unidade de pronto atendimento em Teresina. Esse caso foi no dia 17 de março desse ano, quando as unidades de saúde estavam lotadas e mais de 130 pessoas aguardavam na fila por um leito clínico ou de UTI Covid em todo o estado. Nessa época, a taxa de ocupação de leitos de UTI estava em 91%. E de enfermarias em 71%. Segundo a portaria, o Ministério Público já havia solicitado à Fundação Municipal de Saúde providências para a apuração das circunstâncias da morte do idoso. No dia da morte, segundo a FMS, o idoso chegou em estado grave, trazido nos braços de um parente. A equipe de plantão iniciou os procedimentos para reanimação imediatamente, enquanto era providenciada uma maca. A profissional que atendeu o idoso disse, na época, que ele deu entrada em uma parada cardiorrespiratória e que na UPA não havia leito, monitor e nem ventilador mecânico. Marcelo? Mais de 40 pessoas estão sendo investigadas por terem tomado a terceira dose da vacina contra a Covid. Zé Rodrigues. Olá, Marcelo. De acordo com o levantamento, em 12 dos 14 municípios do oeste do Pará, 43 pessoas teriam recebido a terceira dose de uma das vacinas anti-Covid. Em todo o Pará já são quase 700 pessoas. O levantamento utiliza dados do sistema DataSUS, onde são armazenadas as informações da vacinação. O projeto é desenvolvido por 5 universidades do país. Segundo o MOD Covid-19, os registros devem ser investigados. As secretarias municipais de saúde informam que estão investigando essa inconstância nos dados. A única secretaria que confirmou foi a do município de Óbidos, onde a terceira dose foi administrada para completar o esquema vacinal. Já que houve um erro na segunda dose, o erro ocorreu na hora da aplicação. A Secretaria de Saúde do Pará esclareceu que o cadastro de informação sobre vacinação é responsabilidade dos municípios e que criou um painel interno para checagem dessas inconstâncias e tem notificado os municípios. Já o Ministério da Saúde reconheceu que erros nos sistemas de registros podem ocorrer e está constantemente atualizando a plataforma para correções. Marcelo, volto com você. Recife começou hoje a aplicar a segunda dose da Pfizer em grávidas e puérperas, mulheres que tiveram bebê há pouco tempo e que tomaram a AstraZeneca. Luna Markman. Olá, Marcelo. A campanha para completar a imunização de grávidas e mulheres que tiveram filho recentemente contra a Covid-19 começou hoje aqui no Recife. A Prefeitura informou que um intervalo para a aplicação da segunda dose deve ser de 90 dias após a aplicação da primeira dose. O agendamento deve ser feito no site da Prefeitura do Recife.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a combinação das vacinas Pfizer e AstraZeneca foi recomendada pelo Ministério da Saúde após estudos aprovados pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No começo da semana, o governo de Pernambuco já tinha liberado o uso da Pfizer como segunda dose para grávidas e mulheres que tiveram filho recentemente, que tomaram a primeira dose da AstraZeneca. Aqui no estado, há 2.609 mulheres nessa fase de imunização. Marcelo. Salvador suspendeu a aplicação da primeira dose por falta de vacinas. Camila Oliveira. Olá, Marcelo. Movimento baixo aqui nos pontos de vacinação em Salvador nesta sexta-feira. Isso porque houve apenas aplicação da segunda dose, tanto da vacina da Pfizer como da Oxford e também Coronavac. A capital baiana suspendeu a aplicação da primeira dose por idade, estava vacinando pessoas com 33 anos ou mais e também por grupos prioritários e categorias profissionais, com a novidade da inclusão esta semana dos bancários. Mas aí, por conta da baixa no estoque, suspendeu então a aplicação da primeira dose. Isso também aconteceu na semana passada. No sábado, Salvador voltou a ter vacinação da primeira dose na quarta e na quinta-feira, mas agora já suspendeu novamente e aguarda a chegada de novos lotes. A gente, claro, segue acompanhando. É com você aí do estúdio. São Luís retomou hoje a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid para adolescentes em geral, mesmo sem nenhuma comorbidade. Sidney Pereira. Olá, Marcelo. A vacinação em São Luís hoje foi para os adolescentes de 14 anos. Quem veio tomar a vacina só precisava estar cadastrado ou na companhia dos pais ou responsáveis. Para apressar a campanha em São Luís, as vacinas ficaram disponíveis o dia inteiro em 8 postos. Houve longas filas de carros nos drive-thrus. A imunização de jovens e adolescentes em São Luís estava suspensa desde o dia 23, porque faltou a vacina da Pfizer, a única disponível para este tipo de público entre as que estão em uso no Brasil. Com a chegada de um lote com mais de 8.000 doses, a campanha pôde ser retomada hoje. Marcelo. Macapá também está vacinando jovens que têm entre 18 e 25 anos de idade. Karina Rodrigues. Olá, Marcelo. A vacinação entrou nesta sexta-feira no 4º dia seguido, atendendo esse público com idade entre 18 a 25 anos. A primeira dose contra a Covid-19 está sendo ofertada para quem já fez um pré-cadastro e, em seguida, agendamento. Depois disso, é preciso procurar o local de vacinação meia hora antes do horário escolhido. Cerca de 18.000 pessoas fizeram o pré-cadastro para vacinação, mas somente 15.000 inscrições foram validadas. As outras 3.000 foram indeferidas porque não atendiam a algum requisito exigido pela Prefeitura de Macapá para a faixa etária. Algumas pessoas alegaram dificuldade em fazer esse procedimento e a Prefeitura informou que vai auxiliar criando pontos de atendimento com acesso à internet. Os postos de imunização recebem esse grupo de 18 a 25 anos até o dia 4 de agosto. Depois disso, o público deve voltar a ser atendido em uma nova data a ser programada. São essas as informações de Macapá. Marcelo, é com você. O governo do Acre determinou a retomada dos serviços presenciais nas repartições públicas já a partir da próxima segunda-feira. Kessia Mello. Oi, Marcelo. Todos os servidores públicos, efetivos ou comissionados, devem voltar aos seus postos de trabalho conforme o regime de horário vigente de cada categoria. A exceção é para aqueles servidores que ainda não completaram 14 dias após o recebimento da primeira dose da vacina contra a Covid-19 ou dose única. Esses servidores vão poder permanecer com o trabalho remoto. Quem não se vacinou por opção vai ter que voltar ao trabalho. O horário de trabalho vai ser corrido e os serviços públicos essenciais devem ser garantidos de forma integral em todos os órgãos do Estado. Marcelo. O governo de Alagoas anunciou a retomada das aulas presenciais a partir do dia 23 de agosto. Pedro Ferro. Olá, Marcelo. Com a proximidade da conclusão da vacinação contra a Covid-19 em professores e demais profissionais da educação, as aulas presenciais da rede de ensino de Maceió vão ser retomadas no dia 23 de agosto. A decisão foi divulgada hoje pela Secretaria Municipal de Educação. As atividades presenciais estão suspensas há mais de um ano por causa da pandemia. Segundo a Secretaria, esse retorno vai ser de forma híbrida, com as atividades presenciais até 60% dos estudantes em sala de aula e os outros 40% no ensino remoto.
fazendo um sistema de revezamento diário nas escolas. O município, que é responsável pela educação infantil e ensino fundamental, vai preparar as escolas para essa volta às aulas, seguindo os protocolos de distanciamento recomendado. Já a retomada das aulas na rede do estado, responsável pelo ensino médio, vai ocorrer a partir de 16 de agosto. As escolas estaduais também vão adotar o formato de metade da turma presencial e a outra online. Até o momento, apenas as escolas particulares já retornaram às aulas desde o início do ano na forma híbrida e devem seguir esse mesmo modelo no segundo semestre. Marcelo. A Prefeitura de Belo Horizonte liberou o retorno do público aos estádios. Lucas Franco. A medida foi publicada pela Prefeitura de Belo Horizonte e estabelece público máximo de até 30% da capacidade nos estádios. Só no Mineirão, que é o maior estádio aqui de Minas Gerais, esse público total vai ser de 16 mil pessoas. Os torcedores deverão comprar os ingressos pela internet e também apresentar nome completo e um telefone para o contato. Antes das partidas, cada torcedor deverá fazer um teste PCR ou teste rápido para diagnosticar ou não a Covid-19. Nos estádios, também os torcedores devem manter o distanciamento e sempre usar a máscara. Segundo a Prefeitura, a volta dos públicos ao estádio aqui em Belo Horizonte só foi permitida de acordo com os indicadores epidemiológicos, que apresentaram uma melhora nas últimas semanas. Atualmente, essa regra vai valer apenas para competições que são organizadas pela Conmebol, já que a CBF não permite a presença de público nas competições que são geridas pela instituição. A medida deve passar a valer, então, a partir de agosto, aqui na capital. A Prefeitura do Rio de Janeiro também autorizou a volta do público ao Maracanã para uma partida da Libertadores. Ariana Borges. Oi, Marcelo. O Flamengo chegou a pedir um público maior, 30%, mas a Prefeitura só liberou 10% da capacidade do estádio. E fez, claro, uma série de exigências para essa partida para o dia 18 de agosto pela Libertadores. Como, por exemplo, a entrega de teste negativo para a Covid, feito em laboratório credenciado pelo clube mandante, ou então a comprovação de vacinação via aplicativo Conect SUS. Além, claro, do distanciamento entre os presentes, a desinfecção do estádio e a abertura dos portões 3 horas antes. O anúncio foi feito esta manhã durante a divulgação de mais um boletim epidemiológico pela Prefeitura e, na ocasião, o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, deu mais detalhes sobre o plano de flexibilização dividido em 3 etapas. Hoje, durante a divulgação desse boletim epidemiológico, o secretário municipal de saúde, ele deixou claro que a realização desse plano depende de uma série de fatores, como o próprio cenário epidemiológico. Vai depender do avanço da vacinação, que está diretamente ligado à entrega de vacinas dentro do cronograma e, claro, a adesão da população à campanha. E também o cumprimento das regras, das medidas restritivas que continuam valendo em toda a cidade. Marcelo, é com você. O IBGE divulgou hoje que o desemprego cresceu no terceiro trimestre. São quase 14.800.000 brasileiros sem trabalho. André Coelho. Olá, Marcelo. Olá, amigos do Brasil TV. O desemprego ficou em 14,6% no trimestre encerrado em maio. O resultado representa uma leve alta em comparação com o resultado de fevereiro. O desemprego está atingindo 14.800.000 pessoas. Essa taxa é a segunda maior da série histórica, iniciada em 2012 pelo IBGE. O maior patamar foi atingido no mês de março e também em abril. A pesquisa divulgada nesta sexta-feira mostra que o trabalho por conta própria avançou 3% e continua como a alternativa principal para quem está tentando voltar ao mercado. Foi a única das categorias profissionais a apresentar alta no período. A taxa de informalidade subiu e ficou em 40% no mês, atingindo mais de 34 milhões de pessoas. No trimestre encerrado em maio, o trabalho com carteira assinada no setor privado ficou estável, mas na comparação anual houve uma redução, menos 1.300.000 pessoas trabalhando formalmente. O número de brasileiros trabalhando sem carteira ficou estável de um trimestre para o outro, mas subiu na comparação com o mesmo período de 2020. Ao mesmo tempo em que quase 33 milhões de pessoas são consideradas subutilizadas. São aquelas pessoas que trabalham menos horas do que poderiam ou gostariam. Isso, obviamente, atinge o rendimento delas. Leve alta também no número de desalentados, esse número ficou em 5.700.000 pessoas, são quase 6 milhões de brasileiros desistindo de procurar trabalho depois de procurar e não conseguir. Volto com você, Marcelo.
Veja depois do intervalo, o frio no sul, mais de 20 cidades do Paraná registraram temperaturas abaixo de zero. O Brasil TV volta já já. O Brasil TV está de volta com a operação da Polícia Civil que prendeu hoje em São Paulo o ex-vereador do Rio, Cristiano Girão. Ele é acusado de contratar o matador de aluguel Rony Lessa, preso pela morte de Amaliere Franco e Anderson Gomes. A Natália Castro foi quem acompanhou. Oi, Marcelo. O ex-vereador e miliciano Cristiano Girão decidiu mudar de ares nos últimos anos e foi morar em São Paulo. Mas, de acordo com as investigações da Polícia Civil do Rio, ele continuou comandando a milícia que atua na Gardênia Azul, na Zona Oeste, aqui da cidade. Os investigadores acompanharam a rotina de Girão nos últimos dias e descobriram que, durante a madrugada, ele saía de um comércio que tinha em São Paulo. Por volta das 5 horas da manhã de hoje, os policiais prenderam o ex-vereador. Ele é acusado de ser o mandante do assassinato de um rival em 2014. O ex-policial André Henrique da Silva Souza, o Zóio, e a companheira dele, Juliana Salles Oliveira, sofreram uma indado, pediu a prisão de Girão e também de Rony Lessa, que, segundo as investigações, foi contratado para o crime. Rony Lessa já está preso por outros homicídios de Marielle Franco e Anderson Gomes. Os investigadores do MP apontam semelhanças entre a emboscada na Gardênia e o assassinato da vereadora. Também houve buscas dentro do presídio de Bangu, na cela de Leandro Siqueira de Assis, apontado como integrante da milícia da Gardênia Azul, na Zona Oeste. A polícia também fez buscas em 2 endereços ligados a Girão, um em São Paulo e outro aqui no Rio. Marcelo. A gente conta agora que a polícia investiga o ataque a um peixe-boi em Belém como crime ambiental. Tila Lima. Oi, Marcelo. Os moradores da Ilha do Maracujá registraram o momento em que encontraram o peixe-boi ferido. De acordo com os ribeirinhos, ele teria sido ferido com um tiro. Logo depois, o peixe-boi não resistiu aos ferimentos e morreu. A Polícia Civil disse que, assim que tomou conhecimento do caso, articulou o deslocamento de equipes ao local de onde o animal foi encontrado. Um inquérito será instaurado pela Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção ao Animal para investigar o crime ambiental. A polícia pediu à população que ajude com informações do caso através do Disque Denúncia. O peixe-boi amazônico é uma espécie ameaçada de extinção. A punição para ataques como esse vai de multa até 1 ano de prisão. Marcelo. No Amazonas, o Rio Negro baixou, mas as casas ainda estão alagadas. Leandro Guedes. Depois de atingir a marca histórica de 30 metros e 2 centímetros em junho, o nível do Rio Negro já baixou mais de 1 metro, saindo assim da cota de inundação severa. A água, inclusive, já recuou em diversos pontos da cidade. No centro, por exemplo, das 10 ruas que ficaram alagadas durante a cheia, apenas uma continua interditada. Já na Feira da Manaus Moderna, que também foi invadida pela água do rio, já começaram os trabalhos de reparo no piso, nos encanamentos e também na parte elétrica. Enquanto isso, os mais de 200 permissionários que trabalhavam no local continuam em uma feira flutuante, pois a obra ainda não tem prazo para ser concluída. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, o nível do Rio Negro ainda precisa baixar mais de 1,5 metros para sair de dentro de algumas casas em 20 bairros de Manaus. E a previsão é que a vazante dure mais 3 meses. Leandro Guedes, de Manaus, para o Brasil TV. Vamos falar do que todo mundo está falando? O frio em Urupema, na Serra Catarinense. Os termômetros marcaram hoje 8 graus abaixo de zero. Jean Halpe. Oi, Marcelo. Foi mais um dia gelado na Serra Catarinense. Na verdade, ainda mais gelado que os outros. Aqui em Urupema, durante a madrugada, chegou a 8,9 graus abaixo de zero. Até agora, essa foi a menor temperatura registrada no país neste ano. O lago na praça congelou. Quando amanheceu, deu para ver os efeitos nos campos, que ficaram branquinhos com a geada. Em Bom Jardim da Serra, a 100 quilômetros de Urupema, a mínima foi de 8 graus negativos. A água do chafariz da praça está congelada há 2 dias. Foi a principal atração hoje. Esses cachorros aproveitaram o gelo como se fosse um grande sorvete. E em São Joaquim, os campos também ficaram branquinhos, cobertos pela geada. Marcelo. Mais de 20 cidades do Paraná também tiveram temperaturas negativas. Roberto Wolfart.
Fala Marcelo, tudo bem? Olha só, segundo o Sistema Meteorológico do Paraná, o CIMEPAR, 26 cidades do estado amanheceram com temperaturas negativas nesta sexta-feira. No Paraná, a menor temperatura foi registrada na cidade de General Carneiro, na região central do estado. Lá fez 7,3 graus negativos. Aqui em Foz do Iguaçu, na Terra das Cataratas, a mínima registrada hoje foi de 1,8 grau. A Ponte Internacional da Amizade, cartão postal aqui da fronteira, foi coberta pelo nevoeiro. Em Curitiba, os termômetros registraram 0,6 grau negativo. Os parques da capital amanheceram congelados. Na região metropolitana, vários voos tiveram que ser cancelados por conta das baixas temperaturas. O cancelamento provocou confusão e filas no aeroporto Afonso Pena. Segundo o Procon, foram 6 voos cancelados, mas a companhia aérea Azul confirmou apenas um. Ontem, um voo da mesma companhia que saía de Curitiba para Porto Alegre já tinha sido cancelado também por causa do congelamento da asa da aeronave. A previsão é de que o frio perca intensidade nos próximos dias, mas ainda há previsão de geada para algumas regiões do Paraná. Volto contigo, Marcelo. Mais de 30 cidades do Mato Grosso do Sul também registraram geada. Martim Andrada. Oi, Cosme, tudo bem? Olha, Mato Grosso do Sul amanheceu gelada nessa sexta-feira de novo. Pelo menos 35 cidades aqui do estado registraram geadas hoje aí cedo. Ponta Porã foi uma delas, aqui na fronteira com o Paraguai. Os campos amanheceram branquinhos, foi a segunda geada da semana e a sexta do mês. E hoje a geada foi tão forte que ela chegou a cobrir até atingir algumas plantas que ficam mais altas, galhos de árvore também ficaram com gelos. A temperatura mínima aqui foi de 1 grau, com sensação de 2 graus negativos, mas não foi a menor temperatura do estado, não. Iguatemi, que fica lá no extremo sul de Mato Grosso do Sul, registrou 2,8 graus negativos, com sensação de 11 graus negativos. A próxima madrugada ainda vai ser bem fria aqui no estado e os meteorologistas dizem que as temperaturas começam a subir aos pouquinhos no fim de semana por aqui. Eu volto com você, Cosme. No Rio, a ressaca fez o mar invadir as pistas na orla da Praia do Leblon. Rogério Coutinho, quem mostra pra gente. Oi, Marcelo, tudo bem? Olha só, frio aqui na Praia do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. Estou aqui de casaco e ressaca forte. Dá para ver aqui nessas imagens, né? Porque ao longo da madrugada a ressaca veio forte, trouxe muita água e muita areia aqui para a principal avenida, a Avenida Delfim Moreira. Ao longo da manhã e no início da tarde, os profissionais da limpeza urbana aqui da Prefeitura do Rio tiveram muito trabalho para retirar toda a areia que se espalhou aqui pela avenida e também atingiu os quiosques aqui da orla. Como a avenida teve que ser interditada, o trânsito ficou fechado, muita gente aproveitou para fazer a caminhada aqui na avenida e também muita gente aproveitou para curtir esse marzão agitado que com essa ressaca traz uma beleza diferenciada. Rogério Coutinho para o Brasil TV. Termina amanhã a semana de vela de Ilhabela em São Paulo. João Mota. Oi, Marcelo, essa vai ser a segunda etapa do evento, que é tradicional em Ilhabela, aqui no litoral norte de São Paulo. A competição vai voltar a ser feita de forma presencial aqui no canal de São Sebastião, depois de passar 2020 sem por causa da pandemia. De acordo com a organização do evento, todos os integrantes e velejadores estão sendo testados antes de entrarem no local da competição. A Semana Internacional de Vela de Ilhabela movimenta a economia local e marca a retomada dos eventos na cidade. Agora, para os turistas que forem para a cidade durante o fim de semana, a Prefeitura continua obrigando a apresentação de teste RT-PCR negativo ou então do comprovante de imunização completa antes mesmo de embarcarem na balsa, que é como é feito o acesso à cidade. Marcelo, volto com você. A festa do Peão de Barretos vai ser virtual pelo segundo ano seguido, justamente por causa da pandemia. Bruna Lutini. Oi, Marcelo. A 65ª edição da Festa do Peão de Barretos, que estava prevista para acontecer entre 19 e 29 de agosto, vai ser adiada para 2022. Esse é o segundo ano seguido que a festa sofre essa mudança por causa da pandemia. Mas lembrando que os ingressos que foram comprados anteriormente vão continuar valendo para esta nova edição. Mas não vai passar em branco, não, esse ano. A organização já anunciou uma festa
festa totalmente online, sem presença de público, que vai ser entre os dias 25 e 29 de agosto. O lema da festa online é Barretos vai até a casa dos amantes do rodeio e já tem show confirmado. Wesley Safadão, Simone Simaria e César Minotti e Fabiano. E claro, Festa do Peão não fica sem rodeio, estão programadas competições de montaria em touro e também com cavalos, todos ao vivo pela internet. A última edição da festa presencial foi em 2019, quase 1 milhão de pessoas visitaram o Parque do Peão. Todos os eventos da festa online, reforçando aqui que vai acontecer entre os dias 25 e 29 de agosto, vão ser transmitidos ao vivo pelo canal oficial da Festa de Barretos. Volto com você, Marcelo. Brasil TV fica por aqui, te lembrando que outras notícias logo mais no Jornal Nacional, mais cedo hoje, hein? Às 8 da noite em ponto, horário de Brasília. Para você uma boa noite, um excelente fim de semana.